E nós finalizamos essa aula falando agora sobre as rochas sedimentares, né? São rochas que recobrem aí aproximadamente 80% da superfície da Terra, né? Mas a sua contribuição total para aqueles 16 quilômetros mais superiores da crosta é de aproximadamente 5% apenas. Mas são rochas que têm aí um valor econômico, né, importante. São rochas que se formam, como eu falei, na superfície da crosta terrestre, né, sob temperaturas e pressões relativamente baixas, né, e são formadas aí pela desagregação de rochas pré-existentes, seguidas do transporte, da deposição desses detritos, né, ou menos comumente, por acumulação química derivada dessa desagregação e transporte. Então, nós vamos ver aqui como que ocorre, quais são os processos envolvidos nessa desagregação, né, de um material coeso, que é o que é a rocha, para originar o sedimento, né, um material incoeso derivado diretamente dessa rocha. Então, por aqui a gente já entende um pouquinho que na formação de sedimentos, né, a constituição mineralógica dos sedimentos vai ser diretamente relacionada com a rocha que foi desagregada. Então, se a gente considerar aqui, por um exemplo, né, uma rocha ígnea, um granito, que aqui representado como um batólito, tá? Essa é uma forma de ocorrência de um corpo ígneo. Está aqui, né, alojado em profundidade, tá? Coloca aqui vários quilômetros, numa rocha encaixante, né? Então está aqui em profundidade em relação à superfície. E essa rocha foi formada em uma condição de pressão, de temperatura e de quimismo, né, disponibilidade de elementos químicos para sua formação diferente daquela que ele vai ser submetido após milhões de anos da sua formação, quando ele for exposto às novas condições, às condições superficiais, né? E aí ele vai estar submetido a novas condições de pressão e de temperatura, mais amenas, né? E um novo quimismo. E como nós já vimos aqui na disciplina, né, os minerais que foram formados nas condições de pressão, temperatura e quimismo anteriores vão precisar se adequar às novas condições, né? Pode ser que eles não estejam mais nas condições de equilíbrio, de estabilidade desses minerais, então eles vão ter que se reorganizar para adquirir a estabilidade. Mas não confundam isso, tá? Esses processos com metamorfismo. Tá? Em superfície, esses mecanismos de adaptação às condições novas condições de pressão e temperatura configuram o intemperismo, que é entendido aí como o conjunto de modificações físicas e químicas que as rochas sofrem ao aflorar, tá? Ao ocorrerem na superfície da Terra. Essas modificações físicas estão relacionadas com a desagregação mecânica, tá? Então eles vão quebrar, vão fraturar e vão se desagregar, né? Vão se separar. E as modificações químicas estão relacionadas com a decomposição dos minerais, né? Então, os elementos químicos vão ser liberados para o ambiente. O temperismo físico está associado à origem de partículas cada vez menores, né? Então, você tem aquele granito maciço, né, o batólito lá, coeso como um corpo único, você começa a fraturar ele, colocar blocos cada vez menores, vai originando, né, por uma sequência de fracionamento, né, originando partículas cada vez menores. O intemperismo químico atua modificando os minerais das rochas, transformando-os em outro. Então, carregando o elemento químico embora ou trazendo novos elementos químicos. Todos esses processos, né, causam a desagregação e a fragmentação das rochas, né, com a separação dos grãos minerais, que eram antes coesos, e o transforma em rocha inalterada, em material descontínuo e friável, estão relacionados, então, ao intemperismo físico. Como que ele atua? Né, quais são os mecanismos, né, o que gera essa fragmentação, né, desagregação mecânica? Uma parte está relacionada com variações de temperatura ao longo do dia e da noite, ou então ao longo do ano, né, com variações das estações do ano. Isso por causa do coeficiente de expansão, né, e contração térmica dos minerais. Né? Diferentes minerais vão apresentar diferentes coeficientes de dilatação térmica. Né? Então, quando eles esquentam, eles aumentam, né, expandem um pouquinho de tamanho. Isso gera um aumento de tensão no contato grão a grão, e isso, né, ao longo de milhares, de milhões de anos, vai fazendo com que sejam geradas fraturas, né,
e vai tendo aí um deslocamento relativo entre esses grãos, esses cristais, e eles acabam fragmentando e se separando. Tá? Também está relacionado a uma mudança cíclica de umidade. Né? O mineral, quando admite água, ele se expande. A gente viu isso falando de argilas expansivas, por exemplo. Né? Então, quando a rocha se umedece, né, ela expande e isso também aumenta ali a tensão, né, no contato grão a grão. E isso gera o rompimento da coesão. Né? Então, o material perde a coesão. Uma outra maneira que a água atua, né, é penetrando em poros ou fraturas de rocha. Tá? A rocha sedimentar, principalmente, é muito porosa, né? Mas rochas ígneas, rochas metamórficas também vão ter aí um certo grau, não de poro, mas de fratura, tá? Microfraturamentos em que a água pode percolar. E com variações de temperatura, ela pode congelar, né? A gente sabe aí que a água, quando congela, ela expande. Né? Esse aumento de volume ocasiona um aumento de pressão e isso vai alargando as fraturas que antes eram, podem ser microfraturas, tá? Bem milimétricas, e vai isso expandindo até que pode gerar aí a fragmentação da rocha, como a gente está vendo aqui. Se essa água que penetrou aqui nos poros for uma água rica em sais dissolvidos, em elementos químicos, ela pode carregar esses elementos, né, para dentro da fratura, com a variação do ambiente, né, com a evaporação dessa água, ela pode deixar os sais precipitados ali nessas fraturas e nossos poros, causando a expansão volumétrica, o aumento de pressão, e isso vai levar à fragmentação. Outro agente do intemperismo físico, agora que ele é conhecido, né, pela ação de raiz de vegetais como físico-biológico. Então, eu comentei com vocês, né, que o solo é um produto da desagregação de rocha sedimentar, né? Então, as raízes... Então, a gente tem um perfil de solo, né? Eu mostrei isso para vocês, eu vou desenhar aqui rapidinho. Então, a gente tem um perfil em que a gente vai ter o solo, né? Aquele solo bem rico em matéria orgânica, aí um solo mais empobrecido, até que a gente começa aqui no saprólito, tá? Que são rochas fragmentadas, e aqui a rocha sã, tá? Então, deixa eu trocar de cor. A gente tem uma árvore aqui, né? E ela espalha suas raízes, né? E isso vai causando uma pressão, né? As raízes vão crescendo em direção à profundidade e elas podem, como na foto aqui está mostrando, né? Se aproveitar de fraturas e ir expandindo essas fraturas, e isso também vai gerando uma desagregação. A fragmentação das rochas aumenta a superfície exposta ao ar e à água, né? Então, a gente tem aqui, né, um bloquinho cúbico de rocha com uma superfície total de 6 metros quadrados. Né? E depois do intemperismo, né, gerou-se aí vários fragmentos com uma superfície total de 12 metros quadrados. O que isso ocasiona? Isso facilita a ação do intemperismo químico. Tá? Geralmente, intemperismo físico e químico atuam em conjunto. Puxando de volta o nosso granito do exemplo, tá? Quando eu falei que ele estava submetido a um quimismo diferente em superfície, estou falando principalmente em questão de disponibilidade de ar e de água. Tá? Eles que vão atuar aí são os principais agentes a água, na verdade, é o principal agente do intemperismo químico, tá? Mas eles que vão atuar para gerar, né, esse desequilíbrio dos minerais. Então, a água da chuva é o principal agente, tá? Ela é uma água rica em oxigênio, tá? Que interage com o gás carbônico da atmosfera, ficando aí levemente ácida. Né? Então, ela já é uma água que, ao cair no solo, ao se penetrar na chuva, em camadas de rocha, tá? Já vai ter aí um poder reativo maior. Em regiões quentes, em regiões tropicais, esse enriquecimento em gás carbônico é ainda mais acentuado, tá? E é isso que vai proporcionar uma maior degradação da matéria orgânica no solo, uma maior degradação das rochas. Em regiões de clima temperado a frio, tá? Essa degradação da matéria orgânica não é completa, o que gera a formação de ácidos orgânicos
o que acidifica ainda mais a água e aumenta o seu poder de ataque aos minerais. Então, a gente vê aí que diferentes regiões do planeta vão ter ações diferentes, níveis diferentes de intemperismo químico. Após esse ataque químico, né, os elementos mais solúveis vão ser transportados pela água que drena o perfil de alteração. Então, nesse relevo, essa topografia inclinada aqui, por exemplo, né, parte da água vai infiltrar no solo, vai ir lá em profundidade, né, vai integrar os lençóis freáticos, né, os aquíferos. Parte vai escoar aqui em superfície, né, não vai ser em subsuperfície. Essas duas águas em movimento vão tirar elementos químicos aqui do solo, da rocha, né? E os elementos menos solúveis vão ficar, né? É a fase residual. Então, essa fase residual vai se tornar enriquecida nos constituintes menos solúveis, né? A água vai infiltrar, vai retirar os elementos mais móveis e vai deixar os menos móveis, né? Os elementos químicos mais comuns na superfície, excluindo aí o oxigênio, né? Eles podem ser agrupados em 3 categorias, né? Todas elas são relacionadas ao seu comportamento no ambiente normal, né? Na superfície terrestre. São os muito móveis, que são os alcalinos e alcalino-terrosos, cálcio, sódio, potássio, magnésio, né? Os mediamente móveis, como a sílica, e os muito pouco móveis, como ferro e alumínio. Minerais que têm um predomínio desses elementos vão acabar sendo minerais primários residuais, ou seja, eles vão ficar nessa fase residual, né, vão resistir à ação intempérica. No caso do quartzo, zircão, monazita. Tá? Agora, os minerais que são formados durante os processos de intemperismo químico, né, sobre as rochas originais, são minerais secundários. Eles vão ser essencialmente argilominerais ou óxido-hidróxidos, tá? De ferro, de alumínio. Somente em alguns casos excepcionais é que vai ocorrer algum outro tipo de mineral, tá? De outros grupos químicos, como carbonatos, fosfatos ou sais. Os minerais secundários são chamados de neoformados quando resultam da precipitação de substância dissolvida nas águas que percolam o perfil de alteração, né? Então, dissolveu, a água ficou enriquecida naqueles elementos, carregou um pouquinho e já precipitou em seguida, né? Por exemplo, aí é o caso de óxidos hidróxidos de ferro e de alumínio, tá? No caso, o alumínio pode levar à formação de minério, de bauxita, por exemplo. Tá? Quando se formam pela interação entre solução de percolação e os minerais primários, né, modificando a composição química dos minerais ali presentes, mas preserva parte da sua estrutura, eles são chamados de minerais secundários transformados. E o exemplo que eu trago ali para vocês, que é muito comum, tá, é a alteração de micas, né, filosilicatos, em argilominerais, né, também um grupo aí de filosilicatos, né. Todo esse raciocínio a respeito dos minerais secundários, né, que são formados nas reações de intemperismo, depende do comportamento em relação à mobilidade dos elementos e da integração com as condições do ambiente, clima e condições de drenagem. Isso porque uma infinidade de minerais pode se formar na superfície terrestre, a depender do material parental, ou seja, do material que está sendo alterado, né? A rocha original vai controlar a disponibilidade química. Eu não tenho como formar um óxido de manganês a partir de uma rocha, da dissolução de uma rocha que só tenha feldspato, por exemplo. Feldspato não tem manganês para disponibilizar, né? Vai depender das condições climáticas, né? Desertos e florestas têm condições diferentes de pluviosidade, de variação de temperatura, né? Vai depender do relevo, né? Principalmente aí da topografia, que vai regular a velocidade de escoamento da água e, portanto, controla a quantidade de água que infiltra no solo, né? Regiões planas vão ter velocidades menores, regiões acidentadas, montanhosas vão ter velocidades maiores. A biosfera, né, tá aqui como fauna e flora, né, raízes e a decomposição de matéria orgânica no solo que vão liberar ácidos potencializando a dissolução dos minerais. E como em tudo na geologia, em tudo na natureza,
o tempo também aí vai ser um fator que vai influenciar nessa ação intempérica sobre as rochas, né? O tempo que eles estão expostos às intempéries, à ação de água, de vento, de gelo. Coloquei aqui quais são os principais minerais formados, tá? Então vejam aqui, minerais comuns de serem encontrados em rochas sedimentares: quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, muscovita, piroxênio, anfibólio, olivina, magnetita. Tá? São minerais aí que podem estar ou resistindo ou então ainda não terem sido completamente alterados e são comumente encontrados em rochas sedimentares. Tá? Minerais supérginos são aqueles minerais formados durante o intemperismo, tá? Então aqui os óxidos hidróxidos, né? De ferro e manganês, de alumínio, tá? E os argilominerais, tanto 1 para 1 quanto 2 para 1, né? Lembrando lá da estrutura TO e estrutura TOT. E aí aqui ele separa aqui faz algumas outras separações, mas foquem mais nos nomes aqui, tá? Então, depois, não vi que estava concentrada. Os materiais que resultam do intemperismo, tá? Seja fragmento grande, pequenas partículas, ou então material que está dissolvido em água, vai ser removido do seu local de origem, tá? Então, pensando lá naquele bloco de granito que está todo fragmentado, ele vai ser colocado em movimento, tá? Vai ser disponibilizado para transporte. E esse processo de ser disponibilizado para transporte é chamado de erosão, tá? A erosão é a remoção dos fragmentos de rocha por ação de água, vento ou gelo, tá? E vai separar a rocha, agora sim, em fragmentos chamados de sedimento. Então, aquele bloco parado, fragmentado de granito, não é bem um sedimento. Ele tem que ser colocado em transporte, ele tem que estar em movimento para ser chamado de sedimento. Tá? Os agentes erosivos, que são também os agentes de transporte, tá? Vão ser aí a água, né, através de processos fluviais, lacustres, né, lacustrinos, costeiros e marinhos. O gelo, né, colocando aí sedimentos em transporte pelo movimento de geleiras, né, tanto pelo avanço quanto pelo recuo, né, quando derretimento de geleiras. O vento, né, os processos eólicos de transporte de sedimento, tanto em regiões continentais quanto marinhas, né, a gente tem aí areias do deserto, areia e silt, né, que são fragmentos, sedimentos de diferentes tamanhos, né, são partículas de diferentes tamanhos, que são aí trazidos desde o deserto do Saara até aqui, então eles atravessam o Oceano Atlântico inteiro até chegar aqui por ação do vento. Tá? E aí também destaque para a gravidade, que vai atuar em conjunto com água e vento, né, por fluxo de transporte em massa, tanto de rocha quanto de sedimento. E agora falando um pouquinho mais do produto da erosão, do sedimento em si, tá? Eles são classificados aí de duas maneiras. Uma é que é a principal, é com base no tamanho desse fragmento, tá? O diâmetro dos grãos, podem ser aí do maior para o menor, né? Cascalho, areia, silt e argila, né? Aqui está em um tamanho superdimensionado para a gente, né, conseguir ver, mas vejam aqui que o silt e a argila a gente quase não vê, né? A argila é uma partícula muito, muito fininha. Aqui tem a tabela, baseada aqui em milímetros, tá? Granulometria. Então, cascalho, ele tem aqui essa subdivisão, né? Ele vai desde tamanhos maiores que 256 milímetros, ou seja, 25 centímetros, até 2 a 4 milímetros, tá? Então, matacão, bloco, seixo e grânulo. Isso aqui vai indicar, né, essas diferenças aqui de tamanho vão indicar variações na energia do transporte. Então, vai indicar ambientes diferentes de que colocaram esses fragmentos em movimento. Tá? A areia também é dividida aqui de areia muito grossa até areia muito fina. Né? O material que vem do deserto do Saara, vocês acham que é uma areia muito grossa ou uma areia muito fina? Para conseguir, né, ser colocado pelo vento em movimentação por todo esse percurso, né? Vai ser uma areia muito fina. Né? Demanda uma energia menor para ser colocada em movimento. Aí o silt e a argila não tem, né, subdivisão, porque já são partículas extremamente finas, né? Vejam aí, a argila são fragmentos menores do que 0,004 milímetros. Tá? Um outro critério de classificação dos sedimentos é quanto à sua origem.
né? Eu falei lá no começo que as rochas sedimentares... na verdade, acho que eu tirei, não falei não. Mas as rochas sedimentares, elas podem ser divididas em detríticas ou clásticas, os que são formadas aí por fragmentos de outras rochas, tá? Então, vão ser grãos, tá? Vai ser clasto, né? Detrito. Esses fragmentos vão ser principalmente quartzo e silicatos, né? Que vão constituir aí os sedimentos e vão surgir por esse efeito da erosão, né? Que vai fragmentar as rochas e esses pedaços que se soltam vão ser transportados para lugares mais baixos pela ação da gravidade, né? Pela ação de rios, de geleira e de vento. E quando vão ser depositados, esses sedimentos, né, continuam sendo pedaços, fragmentos. Ou então, eles vão ser substâncias precipitadas a partir de reações químicas, né, ou bioquímicas, né, se envolve organismo. E aí vão gerar rochas sedimentares não detríticas, tá? São sedimentos químicos que vão surgir aí pela precipitação química de sais ou pela acumulação de restos orgânicos de materiais e plantas. Quando formado por sais, são chamados de sedimentos químicos ou rochas sedimentares químicas, né? Como calcário e evaporito. Ou se são formadas por restos orgânicos, são chamados de rochas orgânicas. No caso do carvão, por exemplo. Tá? Não aquele carvão de churrasqueira, né? O carvão mineral. As rochas sedimentares químicas também são formadas por carbonatos, por sulfatos, pode ter sílica depositada não, né? Precipitada, tá? Fosfatos, halogenetos, tá? As principais rochas calcárias são o calcário, né? O composto essencialmente de calcita, e o dolomito, que é composto essencialmente de dolomito, tá? Mas fora isso também, como eu falei, pode ter quartzo, pode ter argila, pode ter outros minerais associados. A deposição, ou também chamada de sedimentação, é o destino final de toda partícula, tá? De todo sedimento, tá? E vai acontecer nas chamadas bacias sedimentares, que são depressões, tá? Ou baixos topográficos na crosta terrestre que recebem os sedimentos provenientes de regiões mais altas, né? Então, é o que a gente está vendo aqui. A gente tem aqui uma região montanhosa, tá? Formada por rochas ígneas ou metamórficas, que é exposta aqui ao intemperismo, tá? Esse weathering e erosão, tá? Então, é colocado em transporte, tá? Esses fragmentos. Aqui está sendo transportado por uma água de geleira, tá? Pelo degelo, tá? Que vem aqui, né? Então, ele é transportado até chegar aqui no oceano, né? Que é geralmente a região é o destino final de todo sedimento. Essas bacias sedimentares são caracterizadas por uma combinação particular de processos geológicos e condições ambientais. Né? Se ela está inundada por água salgada, se ela está inundada por água doce, se ela não está inundada, né? Como é o caso aqui. Né? Então, tudo isso vai deixar registro, vai deixar marcas que geólogos conseguem identificar, né? Pelos processos físicos que estão envolvidos ali, pela biota, né, que está ali vivendo, vai indicar se era água doce, se era água salgada. Né? E, à medida, né, que novos sedimentos vão chegando, né, isso vai afundando, né, e os estratos inferiores, ou seja, os sedimentos que foram formados aqui, né, num T1, aí T2, T3, T4, né, os sedimentos mais antigos, né, estão aqui na base da coluna de sedimentação, né, vão ser transformados em rochas sedimentares. E o nome desse processo, tá, de transformação de material incoeso em rocha coesa é chamado de litificação. Ele é um conjunto de processos que transformam o sedimento em rocha sedimentar. Né? Então, os sedimentos depositados em bacias sedimentares vão ser soterrados, né, por novo material com o passar do tempo. Né? E com esse aumento da compactação, a expulsão de água dos poros, né, tem uma compactação mecânica. Né? Também pode estar associado a um aumento de temperatura, mas lembrem, não é aquela temperatura expressiva, né? Vai ficar ali naqueles limites de até 200, 250 graus, né? E esse aumento de temperatura também aí vai agir, né, na expulsão da água
e vai entrar no processo aí de diagênese, né, que são a transformação aí final, né, com a cimentação. Tá? Então, ocorre a compactação, dissolução e cimentação desse material, e é assim que é formada uma rocha sedimentar. Tá? E como na natureza, né, nada se cria, tudo se transforma, como o conhecido de vocês, Lavoisier, falava, né, com minerais e rochas, né, que são produtos naturais, também não é diferente. Né? E essas transformações são compreendidas dentro do ciclo das rochas, que é um conjunto de processo de transformação de rochas cíclico e infinito, tá, que leva à mudança das suas composições mineralógicas, dando origem aos diferentes tipos de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares num ciclo sem fim. Tá? Então, a gente tem, né, pegando aqui, começando em profundidade, até coisas mais superficiais. Então, você tem aqui a fusão de uma rocha que foi colocada em profundidade, atingiu uma temperatura lá, né, de 1400 graus, gerou um magma. Esse magma ascende, né, em porções mais rasas da crosta, vai começar a resfriar, a perder temperatura. Isso vai gerar a sua cristalização, vai gerar uma rocha ígnea intrusiva. Né? Com o passar do tempo, com o soerguimento dessa região, né, isso vai ser exposto às condições mais superficiais, né, às condições de intemperismo. Essa rocha pode dar origem a um solo. Esse material vai ser erodido, vai ser depositado, né, vai gerar sedimento. Esse sedimento vai ser depositado em um baixo topográfico, vai ser compactado, vai ser litificado, formando uma rocha sedimentar. Com o passar do tempo, essa rocha pode ser submetida novamente a condições de profundidade, de pressão e de temperatura, né? Aí sendo submetido a ações de metamorfismo, né? Lembrem, rocha sólida, né? Dando origem aí a uma rocha metamórfica. Tá? E esse caminho aqui, tá? Vocês estão vendo aqui pelas setas, que ele pode ser mudado, tem vários caminhos que esse ciclo aqui pode seguir, mas no final a gente sempre tem a transformação das rochas, tá? Uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica em rocha sedimentar, uma rocha sedimentar em rocha metamórfica ou em rocha ígnea. Tá? Esse ciclo ele evidencia que a dinâmica da Terra, né, a sua litosfera, está sempre aí em movimento. Então, a gente encerra aqui essa aula. A gente se encontra no encontro síncrono, né, de terça-noite ou sexta de manhã. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem e-mail. Ou então, a gente tira na aula. Tá bom? Até mais.